O Fuzenryu Jujutsu é muito mais do que um estilo antigo. Ele se apresenta como um sistema completo de combate no qual 11 técnicas essenciais, mais tarde absorvidas pelo Judô, não existem de forma isolada, mas integradas em uma sequência contínua de ações. Projeções, quedas, controles corporais, imobilizações e finalizações surgem como partes de um mesmo encadeamento, onde cada movimento prepara o seguinte e cada reação do adversário é utilizada como elemento de progressão. Diferente de abordagens modernas que fragmentaram o ensino técnico, o Fuzenryu preserva a lógica do combate como um fluxo único e ininterrupto. O ponto central do Fuzenryu é simples. O combate real tende inevitavelmente ao solo, e quem compreende essa transição passa a controlar a luta. O chão não representa uma ruptura, mas a continuidade natural das ações iniciadas em pé, onde o domínio do corpo do oponente se consolida por meio de controles, imobilizações e finalizações. Compreender essa lógica significa entender essas 11 técnicas como expressões de um mesmo princípio combativo, desde o primeiro contato, passando pelas quedas, até o controle total e a submissão final. Antes de seguir em frente, um aviso importante. Este conteúdo é para fins educacionais, de preservação cultural e análise técnica. Aqui, nós promovemos o respeito por todas as artes marciais e a não violência. Qualquer prática deve ser supervisionada por um instrutor qualificado. Atemi Uasa. O golpe como ferramenta. No Fuzenryu, os golpes existem para gerar reação e criar abertura. Cada golpe é curto, direto e pensado para perturbar o equilíbrio e a postura do adversário. Cotoveladas secas no tronco ou na cabeça, joelhadas na coxa ou no quadril, tapas com a palma para distrair ou interromper a guarda, socos curtos para provocar tensão no corpo. O princípio é simples. Todo o corpo reage automaticamente a um estímulo. Uma palmada repentina no tronco faz o adversário ajustar a postura. Um golpe na coxa faz ele recuar a perna. Essas reações geram desequilíbrio. Um corpo desequilibrado não precisa ser empurrado. Ele cai sozinho, e o praticante está pronto para direcionar essa queda. No combate moderno, essa lógica é comparável ao striking usado no MMA e no grappling de alto nível. Mas no Fuzenryu, o golpe nunca é o objetivo final. Ele é apenas o início do fluxo que leva à queda e ao controle no solo. Kozushi, a arte de quebrar o equilíbrio. O Kozushi é a técnica fundamental para controlar o corpo humano sem depender de força bruta. Em vez de empurrar, o praticante retira o apoio do adversário no momento certo, explorando erros mínimos de postura, posição de pés, rigidez do tronco ou transferência de peso antecipada. Por exemplo, um pequeno puxão no braço ou uma pressão no quadril pode fazer o adversário perder o equilíbrio sem que ele perceba. Essa leitura do corpo exige sensibilidade e timing, mas é extremamente eficaz. Quando o equilíbrio vai embora, o corpo cai sozinho e o praticante apenas direciona a queda. O Fuzenryu ensina que Kozushi não é um passo isolado. É um processo contínuo. Cada movimento do adversário é analisado e usado para preparar o próximo ataque, queda ou controle. Essa capacidade de leitura é a diferença entre um lutador eficiente e um lutador que apenas repete técnicas mecanicamente. Ogoshi, arremesso de quadril. O Ogoshi é uma das técnicas mais clássicas e versáteis do Fuzenryu. Diferente do judô esportivo, onde o objetivo é derrubar com impacto para marcar pontos, no Fuzenryu Ogoshi é uma transição para o controle no chão. O quadril entra como eixo de rotação, o adversário gira sobre ele, e ambos caem de forma compacta. Ao tocar o solo, o praticante já está posicionado sobre o tronco do adversário, pronto para aplicar pressão, imobilizar ou atacar articulações. Existem variações do Ogoshi no Fuzenryu que permitem responder a diferentes tipos de resistência. Por exemplo, se o adversário recuar a base, o quadril pode ser ajustado para girar lateralmente, mantendo a alavanca. Se ele resiste com o braço, o Ogoshi pode se transformar em uma projeção combinada com Uchimata ou com Ouchigari, criando queda inevitável. Ouchigari, ceifada interna. O Ouchigari é uma técnica de controle e queda rápida. O objetivo não é nocautear nem levantar o adversário, mas colocá-lo no chão com mínima resistência, abrindo caminho para transições imediatas para o solo. Controlando o tronco e aplicando a ceifada interna, o praticante faz o corpo do adversário perder apoio, gerando queda natural. No Fuzenryu, essa técnica é frequentemente usada após a Atemi Uasa. Um golpe curto no tronco provoca reação, o adversário se inclina levemente, e a ceifada entra no momento exato para derrubá-lo. O controle do tronco impede que ele role ou recue, garantindo a posição dominante no chão. Ko-Ouchigari, ceifada curta e precisa. O Ko-Ouchigari é a versão mais sutil da ceifada interna. É usada quando o adversário está avançando confiante, tentando pressionar ou buscar controle. A perna desaparece no instante certo, o corpo do adversário colapsa e ele cai sem ter chance de reação. Essa técnica exige percepção do tempo e do espaço, pois um erro de milímetros pode permitir que ele recupere a base. No combate real, o Ko-Ouchigari é extremamente eficaz porque aproveita o movimento natural do adversário contra ele mesmo. Kezagatame, imobilização lateral. Ao chegar ao solo,
O Fusenryu não busca apenas derrubar. Ele busca controle absoluto. O Kesagatame é a base para essa fase. Ao aplicar a imobilização lateral, o praticante mantém o tronco do adversário preso, exerce pressão constante sobre o peito e controla um braço, limitando a mobilidade. Essa posição permite não apenas controlar, mas preparar chaves articulares e estrangulamentos. O Kesagatame também é usado como ferramenta de desgaste. Cada movimento do adversário consome energia, enquanto a pressão constante aumenta a sensação de impotência. No combate real, isso é crucial para neutralizar adversários fisicamente superiores. O Degarami, chave de ombro. Do controle lateral nasce a oportunidade para ataques articulares. O Degarami é uma chave que explora a limitação do ombro. Uma vez aplicada, o braço do adversário se torna uma alavanca contra si mesmo. No Fusenryu, essa técnica não é aplicada lentamente. Entra com precisão para neutralizar rapidamente o adversário, limitando a capacidade de continuar o combate. O Deishigiju Jigatame, chave de braço em cruz. Essa é uma das chaves mais antigas do Jujutsu, extremamente eficiente e confiável. O braço é isolado, o cotovelo vira fulcro e o quadril do praticante transforma-se em alavanca. A força necessária para a finalização não depende da força do praticante, mas da posição e da biomecânica. Sem regras e sem resistência limitada, essa chave encerra a luta de forma definitiva. Adakajime, estrangulamento sem gola. Quando as articulações não estão acessíveis ou o adversário se defende com rigidez, entram os estrangulamentos. O Adakajime dispensa pano, kimono ou força extrema. Com o braço colocado de forma precisa sobre o pescoço, a pressão nas artérias carótidas reduz o fluxo sanguíneo para o cérebro. Em segundos, o adversário perde a consciência. Silencioso, rápido e extremamente eficiente. Okuri Eridime, estrangulamento de gola. Essa técnica transforma o próprio kimono em arma. A gola vira laço, a posição das costas impede fuga e a pressão lateral do corpo garante finalização rápida. Um pequeno erro de defesa significa desligamento. Essa técnica combina controle, alavanca e conhecimento anatômico profundo, mostrando como Fusenryu integra todos os elementos do combate. Transição contínua. O segredo do Fusenryu. O verdadeiro diferencial do Fusenryu não está em nenhuma técnica isolada. Está na capacidade de transitar de golpe para queda, de queda para controle e de controle para finalização de forma contínua. Essa abordagem torna o sistema adaptável, imprevisível e letal. O fluxo contínuo permite que o praticante se ajuste a cada reação do adversário. Um golpe que falha não é desperdiçado. Ele gera nova abertura. Uma queda que encontra resistência não é abandonada. Ela se transforma em transição para controle lateral ou queda diferente. Cada técnica prepara a próxima, e cada falha é convertida em vantagem. O Fusenryu não desapareceu com o tempo. Seu legado vive na forma como o solo se tornou decisivo em qualquer confronto real. Cada técnica, cada transição e cada princípio que ele desenvolveu encontrou eco em sistemas modernos de combate. Hoje, podemos identificar seu DNA em grappling, jiu-jitsu brasileiro, judô de competição, MMA e até técnicas de defesa pessoal militar. O legado principal do Fusenryu é a mentalidade do fluxo contínuo, não lutar em fases isoladas, mas transformar cada golpe em oportunidade para queda, cada queda em oportunidade de controle, cada controle em oportunidade de finalização. Essa abordagem revolucionou o treinamento moderno. Lutadores de MMA e grapplers de alto nível treinam movimentos integrados, que imitam exatamente o que o Fusenryu ensinava há séculos. Além disso, o Fusenryu transmitiu o conceito de utilização estratégica do corpo humano. Cada articulação, cada peso, cada desequilíbrio é analisado e explorado. O foco não é força bruta, mas precisão, biomecânica e leitura do adversário. Essa lógica está presente em praticamente todo o grappling moderno, seja em quedas, raspagens ou estrangulamentos. Outro aspecto duradouro é a preparação para qualquer cenário de combate. O Fusenryu ensinava que o solo não é derrota e que a luta não tem começo nem fim definidos. Essa filosofia influenciou não só atletas, mas também sistemas de autodefesa e treinamento militar, a integração total do combate, a valorização do solo e a aplicação prática de princípios universais do corpo humano. Ele moldou gerações de lutadores e ainda hoje é uma referência para quem quer entender como vencer em qualquer situação, do primeiro contato até a finalização. O Fusenryu não é apenas um jujutsu antigo. É um manual de combate contínuo, onde golpes, quedas, controles, chaves e estrangulamentos se conectam em um fluxo que elimina opções do adversário. Seus princípios são universais e permanecem válidos em qualquer contexto de luta. O chão é território decisivo, o corpo humano tem limites que podem ser explorados, e a transição contínua é o caminho para encerrar conflitos de forma eficiente. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário, compartilhe com quem treina ou estuda artes marciais e continue explorando sistemas que moldaram o que conhecemos hoje como luta. Nos vemos no próximo vídeo.